das ONGs começou a funcionar no Senado. A comissão quer apurar repasse ilegal de verbas. Os detalhes de Brasília, Yasmin Costa. Na primeira reunião da CPI das ONGs, os membros elegeram os integrantes da mesa diretora. O autor do pedido de criação do colegiado, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, foi eleito o presidente. A CPI pretende investigar denúncias sobre a atuação de ONGs ambientais na região amazônica. No pedido de criação do colegiado, o senador Plínio afirmou que o Tribunal de Contas da União já identificou dezenas de casos de ONGs que empregaram praticamente todos os recursos públicos na manutenção dos seus próprios gastos e não na atividade fim. Nós vamos atrás dessas ONGs que pegam dinheiro em nome da Amazônia e nada fazem pela Amazônia, porque a Amazônia não é floresta só, a Amazônia é o ser humano, é o homem que habita nela. E a gente pega todos os financiamentos das ONGs, é para a floresta, é para demarcar, é para otimizar, ensinar o caboclo a plantar. A ONG que tem seu trabalho reconhecido será atestado por nós todos. E aquelas que nos roubam isso aqui, que nos usam, que usurpam a prerrogativa do governo, e o governo dá essa prerrogativa, não estou falando do governo atual, estou falando de todos, passam para algumas ONGs a prerrogativa de Estado. O senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, foi designado como relator da CPI. O parlamentar defendeu que o colegiado não é contra o governo e nem contra as ONGs. O governo federal, seja qual for, ele não pode assistir calado movimentos que falam em nome da Amazônia, que habitam a imprensa, as universidades, que cooptam jornalistas, sem que o governo tenha o mínimo controle sobre isso. É uma questão de Estado e não de governo. A CPI das ONGs vai contar com 11 membros titulares. A ideia do presidente do colegiado é começar as investigações dando voz a líderes indígenas, trazer essas populações aqui para dar contribuições sobre esse assunto ao colegiado. Além disso, o foco também será no Fundo Amazônia. Em paralelo a isso, muitos requerimentos. CMB, o FUNAI, IBAMA, BNDES, TCU, Procuradoria Pública, a gente quer respostas. Nós vamos atrás, basicamente, nós vamos atrás de saber o quê? Qual é a ONG? O que recebeu de dinheiro, por que recebe, de quem recebe e o que fez com esse dinheiro. Os trabalhos da CPI das ONGs vão durar 130 dias. Bom, participando do Jornal da Manhã, já temos aqui nosso comentarista Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo. A gente fala sobre a CPI das ONGs, mas agora há pouco a gente destacava também a possibilidade de Jair Bolsonaro ficar inelegível e que ele já estaria buscando algumas alternativas, não só para recorrer, mas também em caso dele perder os direitos políticos. Bem-vindo, Beraldo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Paula. A todos que nos ouvem e assistem. É a realidade como ela é. O Bolsonaro sabe que a situação dele no Tribunal Superior Eleitoral é bastante difícil. Com todas as pessoas que a gente conversa em Brasília, todos do mundo político ou do mundo jurídico dão como certo que ele perderá os seus direitos políticos, não poderá ser candidato em 2026. Mas é uma questão de sobrevivência para Bolsonaro transferir esse seu prestígio eleitoral para pessoas que possam representar esse movimento conhecido como bolsonarismo. Nas eleições do próximo ano, ele certamente será um cabo eleitoral muito importante e precisará fazer um trabalho para transferir esse seu capital eleitoral para um candidato viável em 2026. A princípio, o jogador que está ali, ou a peça que está ali mais em evidência é Tarcísio de Freitas, porque comanda o principal estado do Brasil, que tem um caixa grande para investimentos e pode realizar um trabalho de relevância nacional. Em relação, só para falar em relação a essa CPI das ONGs, é de fato necessário a gente entender esse fluxo de dinheiro, várias ONGs que recebem milhões de dólares, de euros, dinheiro que vem do exterior,
com um propósito que a gente não sabe exatamente qual é. Isso precisa ficar claro, transparente. E outra coisa que essa CPI deveria se debruçar são essas ações de danos coletivos. E aí eu pego o exemplo do que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal naquele caso do Genivaldo, que foi preso dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal, soltaram ali uma bomba de efeito moral e ele acabou falecendo. A ação de danos morais coletivos que algumas ONGs entraram contra a Polícia Rodoviária Federal já rendeu 120 milhões de reais para essas ONGs. Mas e a família do Genivaldo? Zero. Em relação àquela cena que assistimos da Polícia Militar de São Paulo prendendo um rapaz que assaltou, que roubou um mercado e que ali certamente na falta de algemas acabou sendo amarrado e tal. Enfim, é preciso esclarecer, saber o que aconteceu ali. É óbvio que aquele tipo de procedimento não é o procedimento que a gente espera da Polícia Militar de São Paulo, mas as ONGs entraram com uma ação de danos morais coletivos de 500 milhões de reais contra o governo do estado de São Paulo. Quer dizer, será que esse é o caminho? A gente ficar distribuindo centenas de milhões de reais para ONGs? Com qual propósito? Como é que é o gasto desse dinheiro? Como é que a população sabe qual é o trabalho que está sendo feito com esse caixa absurdo? Isso não vai resolver os problemas, como não resolveu o problema da Amazônia, que continuamos aí tratando de invasões de terra, desmatamento, garimpo ilegal e etc. Então, o approach tem que ser totalmente diferente e acho produtivo que essa CPI seja instalada, mas é essencial que o trabalho seja muito bem feito. Exatamente, Beraldo. E era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, a importância dessa CPI, os aspectos positivos da CPI das ONGs e qual que é a necessidade dela hoje em meio aí ao governo Lula e se as outras CPIs que já temos aí tramitando, elas podem ficar um pouquinho para trás para essa sair na frente também. Não, olha, eu acho que a gente tem, em relação às CPIs que estão em andamento, nós temos na CPMI do 8 de janeiro uma situação muito ruim para a oposição. Na primeira sessão que houve, na votação dos requerimentos, nas convocações, a oposição tomou um malho enorme, foi o 7-1, talvez 7-0, a oposição não conseguiu marcar um gol sequer. Temos na CPI do MST, essa sim, funcionando bem, sobre a relatoria do deputado Ricardo Salles, com a vice-presidência do Kim Kataguiri. Isso está avançando de uma forma a nos trazer informações relevantes sobre o modus operandi do MST e outros movimentos que invadem propriedade privada e tiram a paz do campo, o campo que hoje segura o PIB brasileiro. E essa CPI precisa, no seu tempo, da sua forma, com a sua estratégia específica, trazer essas respostas sobre esses milhões que ficam entrando no Brasil para alimentar essas ONGs.